Olá, obrigado por você estar nos acompanhando aqui no nosso canal para mais esse vídeo, que hoje vamos falar sobre um tema que ele é e faz parte do que a gente chama de governança corporativa de uma empresa, um tema importante, um tema que é obrigatório e que tem a ver com todos nós. Quer ver? Quando você entra num aplicativo, quando eu entro num aplicativo, qual é a primeira coisa que o aplicativo, que é de graça, nos pede? Seu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço, não raro meu telefone, meu e-mail, e dizem que esses dados todos são necessários para que esta empresa nos venda ou nos entregue um determinado serviço. Significa o seguinte, que esse aplicativo ele passa a ter, ou esta empresa passa a ter todos os nossos dados pessoais guardados e à disposição dela como controladores dos nossos dados. Para que esses dados sejam utilizados única e exclusivamente, ou preferencialmente utilizados únicas e exclusivamente para esse fim do serviço ou do produto que a empresa que recolheu os dados pessoais nossos utilize, existe e foi criada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que diz basicamente que a empresa, quando recolhe os dados, os nossos dados para a venda desse bem ou serviço, deve ter um programa de privacidade. Até então viemos falando em todos os outros vídeos do nosso canal, e não esqueça de curtir esse vídeo, caso você esteja gostando do nosso conteúdo. Deixe aqui o seu comentário para que a gente possa trocar informações a respeito. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas. E nesses outros vídeos que provavelmente você tem assistido, nós falamos muito de programa de integridade. A lei aqui, a Lei 13.709, que é a lei da LGPD, ela fala do programa de privacidade para cuidar desses dados pessoais nossos que a gente entrega para essas empresas. Para que esses dados não sejam depois comercializados, por exemplo, para que sejam utilizados para fazer ligações para a gente, para nos vender outro tipo de serviço, para ficar nos importunando depois com outras aplicações para aquele dado pessoal que a gente entregou, que a gente não autorizou a utilização dele, ok? Muito bem. O que é a LGPD e de que forma que a LGPD funciona? De uma forma bastante simples, a LGPD diz que a empresa que recolhe os nossos dados no Brasil, mesmo que guarde esses dados em servidores fora do Brasil, tem a obrigação, como controladora desses dados pessoais, de ter um sistema de privacidade, um programa de privacidade para garantir a única e exclusiva utilização desses dados pessoais para o fim pela qual ele foi recolhido. Para que esses dados não sejam vazados, para que esses dados não sejam vendidos, e assim a gente tenha a garantia de que as nossas informações pessoais sejam de fato utilizadas para aquele produto ou para aquele serviço que a gente comprou. A LGPD, traçando uma linha de comparação com o programa de integridade, tem pontos em comum, como por exemplo, a participação da alta direção. A alta direção tem que se mostrar engajada da empresa na implementação desse programa de privacidade, tem que ter os procedimentos que garantam, a partir de um mapeamento dos processos, do fluxo de dados pessoais dentro da empresa, que aquelas informações serão utilizadas de forma correta dentro da empresa, que as pessoas que manipulam, que utilizam, que controlam esses dados dentro da empresa estejam treinadas, sejam comunicadas, de que haja um canal de acesso para que nós, titulares dos dados, possamos ligar para as empresas a qualquer momento, pedindo a informação de quais dados que a empresa tem da gente, ou mesmo pedindo para a anonimização desses dados, ou até para a eliminação desses dados, se a lei permitir. Todo esse controle, todo esse programa de privacidade, ele está detalhado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e deve ser cuidado por um profissional que, fazendo essa comparação com o programa de integridade dos outros filmes que estão dentro aqui do nosso canal, que é o Compliance Officer, nós temos aqui o que a lei chama de encarregado, ou DPO, né, Data Privacy Officer, que é o profissional responsável por cuidar da relação interna de toda essa governança e também do relacionamento externo dessa governança com a agência
ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que é responsável no Brasil pela regulamentação desse tema de proteção de dados, para com os operadores. A empresa eventualmente fornece os nossos dados para poder vender o serviço para a gente. Quer ver um exemplo simples? Quando eu compro um automóvel, eu forneço o meu dado para uma concessionária. Essa concessionária fornece o dado para a fabricante. Então o meu dado pessoal ele está circulando entre duas empresas. Então eu tenho um que controla e tem outro que opera. Esse fluxo todo tem que estar controlado e quem tem que cuidar disso é o DPO. Ou mesmo para fazer o controle, para fazer o relacionamento disso com o próprio titular. Quer dizer, nós quando mandamos um e-mail, quando entramos no canal de acesso de uma empresa que tem um LGPD estabelecido, temos, em outras palavras, um canal de acesso a esse encarregado, a esse DPO, a esse profissional responsável por essa atividade dentro de uma empresa. De uma forma bastante resumida, isto é a LGPD brasileira, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Para mais informações, continue seguindo o nosso canal, que virão mais informações, virão outros temas que dizem respeito à formação dessa governança corporativa que trata de temas de integridade corporativa dentro de uma empresa. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima.